Foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, gente? Vamos orar, pedir ao nosso Deus que nos ajude a compreender a sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos faça entender, compreender mais da tua vontade por meio da sua palavra sendo pregada, exposta. Conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para a iluminação dos nossos olhos espirituais. Nós pedimos para a glória de Deus o seu auxílio. Nós dependemos e precisamos do Senhor. Mas por esse novo e vivo caminho que o Senhor consagrou e nos chamou, com um chamado eficaz, nós entramos com confiança. Por esse acesso que o Senhor nos deu por meio de Jesus Cristo, fomos reconciliados com o Senhor e agora, Senhor, nós pedimos com ousadia, com confiança, com alegria, na certeza de fé, pela sua palavra, de que o Senhor nos ouve e nos ajudará, em nome de Jesus Cristo, nesse momento precioso, diante da sua palavra, para compreender e para edificar o seu povo, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos amados, fazendo aí para você um breve resumo do que a gente está aprendendo em Efésios, como eu disse, Paulo escreveu de Roma, preso, para a igreja de Éfeso, cidade de Éfeso, chamada de Efésios, os Efésios. Paulo foi o fundador dessa igreja, em uma das suas viagens missionárias, estabeleceu uma igreja lá, e depois seguiu com as suas viagens missionárias e foi acabar preso 2 anos em Cesareia, depois 2 anos em Roma, e de lá escreve essa carta para os irmãos de Efésios. E o que é que Paulo escreve nessa carta? Essa carta ela é conhecida como uma carta que estuda, que ensina sobre eclesiologia, que é a igreja. Então é uma carta que ensina sobre a igreja. Quem é a igreja? Como a igreja deve viver? O plano eterno de Deus para a salvação dessa igreja. E aí, no primeiro capítulo, segundo e terceiro capítulo, a metade da carta, que são 6 capítulos, o apóstolo Paulo fala da doutrina, das sãs doutrinas, as doutrinas da soberana graça de Deus. E na segunda parte, a partir de hoje, do capítulo 4, ele vai falar de como os cristãos devem viver. Nas doutrinas, a gente aprendeu que Deus planejou o plano da salvação antes da fundação do mundo. Por isso Paulo começa chamando Deus de bendito. O versículo bastante citado de Efésios é o versículo 3 do capítulo 1, que diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele fala da Trindade que planejou
Deus que planejou, Jesus que executou na cruz do Calvário a salvação dos eleitos de Deus, Deus predestinando esse povo e em seguida a operação do Espírito Santo, convencendo os eleitos do pecado, do juízo, da justiça, selando os eleitos e guardando os eleitos até o resgate da propriedade de Deus, que é a igreja. Jesus vai voltar e vai resgatar essa igreja que é selada, guardada pelo poder do Espírito Santo. E aí ele fala que o poder que guarda você, eleito e predestinado para ir para o céu, esse poder é o mesmo poder que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Isso é no capítulo 1. Ele traz para a gente esse esclarecimento poderoso, né? Como é bom, confortante, nos deixa em uma situação de confiança, em saber que Deus planejou, escolheu, Jesus salvou e o Espírito Santo guarda, é o penhor, é a garantia. Isso é muito bom. Acaba, então, no capítulo 2, Paulo mostrando a situação da depravação do homem, que o homem estava perdido, morto nos seus pecados, só poderia ser pela graça de Deus, e então ele declara aquela afirmação do versículo 8 do capítulo 2, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Em seguida, Paulo começa a mostrar, na parte B do capítulo 2 e entrando no capítulo 3, que Deus não escolheu só judeu, mas escolheu gentio, e traz isso como um grande mistério revelado no seu evangelho. Dizendo ele no capítulo 3 que Deus concedeu a ele uma graça, um discernimento, um chamado para pregar o evangelho aos gentios, e diz que Deus escolheu pessoas entre judeus e gentios, entende? E que esses dois povos, Deus fez um povo, que é a igreja. Então a igreja é formada de judeu e de gentio, que agora é o corpo de Cristo. Por isso que ela fala sobre a eclesiologia, porque a carta de Paulo fala de um corpo. Amém, gente? É isso que nós aprendemos aí no capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 4, como eu disse a você, Paulo vai começar, como em todas as suas cartas, a aplicar as doutrinas na vida do crente, na vida do cristão, na vida da igreja, dizendo como que a igreja deve viver. Então, a partir de agora, a gente vai conversar sobre como a igreja deve viver. E ele começa no capítulo 4 dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, que vivam do modo digno da vocação que fostes chamados. Viver do modo digno da vocação que foi chamado. Veja só, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação que fostes chamados. Você foi chamado para ser a igreja, e a igreja tem uma maneira de viver, um meio de viver, um modo de viver. Entende, gente? Ele diz: olha, eu sou prisioneiro de Cristo, e eu digo a vocês, eu rogo a vocês. Paulo usava essa linguagem, um pedido, uma exortação, um convite. Olha, veja, vocês precisam viver assim. Vocês lembram de Romanos capítulo 12, versículo 2 ou versículo 1? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. É o rogos de Paulo, é esse mesmo rogos aqui. É que vocês lá se apresente como igreja, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele diz assim: eu rogo-vos, peço a vocês, oriento vocês a viver do modo digno da vocação que você foi chamado. Igreja é um povo chamado, vocês sabem disso, né? Chamado de onde? Chamado dentre judeu e dentre gentio. Chamado para ser igreja. Chamado do mundo para ser a igreja. Foi o que aconteceu conosco. Estávamos no mundo, perdidos, gentios, pagãos, era o que nós éramos, e Deus nos chamou. Nos chamou por meio de quê? Por meio da palavra, da pregação e do Espírito. É isso que Deus fez, Ele chamou você. E esse chamado é um chamado eficaz, entende? Ele é um chamado eficaz. O que é isso?
Deus habilitou você para viver desse modo. Deus chamou você para que você seja e viva assim. Só que nós vamos observar no texto que Deus que chama e capacita e habilita, Ele aperfeiçoa, entende? Deus chama você para ser a igreja e Ele aperfeiçoa você. Essa mensagem de hoje eu queria reforçar, redobrar os cuidados no seu ouvir aí. Exija de você hoje que você ouça bem e compreenda, porque vai ser de muita importância para o crescimento da igreja, crescimento espiritual, a compreensão de como a igreja deve funcionar. Por isso eu disse e repito, essa carta fala da igreja, para a igreja, como a igreja é, quem é a igreja e como ela deve funcionar. Então Paulo diz assim: eu quero que você viva do modo digno da vocação que você foi chamado. E logo em seguida, irmãos, no versículo 2, Paulo já diz como é que você deve andar. Logo de cara, ele manda você andar e diz: você precisa andar assim. E ele traz aí 4 pontos no versículo 2 que você precisa compreender, entender como que nós devemos andar. A primeira coisa é que ele diz que é com toda humildade. Com toda humildade. Aí você pode pensar agora um pouco como melhorar em humildade, entende? Humildade, irmãos, muita gente, às vezes a gente pensa que a gente vê alguém falando que humildade é porque a pessoa não tem nada, é pobrezinho, né? Não é isso, gente. Não é isso. Tem muita gente rica que é humilde, mas tem muita gente pobre que é um poço de prepotência, soberba e arrogância. Entende? Ela é uma pessoa que ela acredita que ela pode fazer alguma coisa de si mesma. Entendeu? Ela pensa que vai chegar em algum lugar. Ela acha que não depende de ninguém. Por isso ela empina o seu nariz, se isola e não consegue conviver em grupo, na igreja local. Não consegue, porque ela não acredita, veja só, ela não acredita que precisa uns dos outros, porque ela não é humilde, entendeu? Então ele diz assim: rapaz, eu preciso. Alguém humilde é alguém que diz assim: eu dependo, eu preciso. Ele reconhece. Amém, gente? Então, viver do modo digno para Paulo é viver com toda a humildade. Eu pedi a sua total atenção, gente, porque tem muita coisa boa para a gente aprender aqui nesses 16 versículos. Muita coisa. A gente está fazendo uma exposição, não é tão minuciosa, né? É necessário fazer uma exposição um pouco mais detalhada, mas a gente vai chegar lá. O que mais Paulo diz sobre as características, a maneira do cristão viver? E mansidão. Logo você lembra do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus, que disse assim: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Entende? Jesus disse: eu sou manso e sou humilde, aprenda comigo. Isso aqui nos faz lembrar Ele. E Ele nos chamou para ser os seus discípulos, seus seguidores. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso líder. E o nosso líder, ele era humilde e ele era manso. E ele nos orienta: seja humilde, seja manso. Repito, humildade é: eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do meu irmão. Entende? Eu preciso do irmão, eu preciso da congregação. Você vai ver isso ao longo da mensagem. Esses dias eu tive o desprazer de conversar com uma pessoa e dizendo para ela que ela precisa se congregar, que ela não pode ser desengrejado, que ela não pode estar afastado, distante da igreja. E a pessoa chegou ao ponto de dizer para mim, eu perguntei para ela hoje: atualmente quem é seu pastor? A pessoa disse assim: eu não tenho pastor. Não, eu não tenho pastor. Eu disse: mas peraí, você é crente e não tem pastor? Como é que é isso? Me explica aí. Porque ele está defendendo, irmãos, que eu posso viver fora do corpo de Cristo.
Viver sem congregação, viver sem comunhão, viver fora da igreja local, irmãos, é perigoso. E para melhor dizer você, é estar nas mãos de Satanás. Quando Paulo quis punir alguém na igreja, ele disse assim: olha, entrega a Satanás. Sabe qual é o desfecho disso tudo? Entregar a Satanás é tirar daqui do nosso meio. Sair do nosso meio, que eu digo, sair do convívio com a igreja, é estar nas mãos de Satanás. Pense comigo como é sério. Por isso que eu disse a você, se a gente compreende, irmãos, o texto, a gente vai crescer como igreja. Veja, gente, preste atenção. O que eu estou dizendo não é uma coisa minha, nós estamos lendo a Bíblia. Veja aí. Com longanimidade. Eu pergunto para você, gente, você concorda que humildade, longanimidade e mansidão são verdades que capacitam alguém para viver em conjunto? Para viver numa assembleia, para viver reunidos? Alguém sem essas verdades aqui, ela não consegue conviver junta. Entende? Isso aqui, irmão, são qualificações que levam as pessoas a viverem unidas. Essa mensagem, você poderia dar alguns temas, algum nome para ela. Como, por exemplo, andando do modo digno, ou preservando a unidade do Espírito. Veja, você vai ver isso já já no versículo 3, mas olha só o versículo 2 ainda. Suportando-vos uns aos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se eu não estiver junto com você, que necessidade eu tenho de suportar você? Se a gente não estiver junto, em conjunto, andando junto, se congregando, dentro da mesma casa, dentro do mesmo culto, dentro da mesma reunião, que necessidade eu tenho de suportar você? O que eu estou dizendo é que Paulo sabia que na cidade de Efésios havia uma igreja e que essa igreja estava junta. Aí Paulo diz assim, suportem uns aos outros. Porque se um tiver lá no final da cidade e o outro tiver lá no final da cidade hoje, eu não tenho necessidade de suportar você. Eu suporto você se eu estiver dentro de um lugar junto com você. Se eu conviver junto com você, aí eu vou suportar você. O que eu estou querendo dizer é que a igreja de Efésio, ela se reunia. Ela estava junta. Você concorda? Então é um problema você ficar longe. Se a Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros, é porque existem dificuldades e existe uma união. É tanto que no versículo seguinte, observe o que ele diz. Há uma sequência. Vamos lá. Qual é a sequência? Viva do modo digno que você foi chamado. Segundo, você vai viver dessa forma se você for humilde, manso, longânimo e suporte. E aí ele diz assim uma coisa extraordinária para você entender. 3. Esforçando-vos diligentemente. É mais uma orientação que a Bíblia nos dá para viver do modo digno. Você precisa se esforçar, porque é difícil. É difícil muitas vezes dividir a mesma geladeira, é difícil dividir às vezes a mesma televisão, é difícil dividir às vezes a mesma panela. Então é necessário que haja esforço da nossa parte e que sejamos diligentes. Entende? Se você tem alguma inclinação a deixar o grupo, seja igreja, seja a família, você precisa se esforçar, entende, gente? E não na primeira raiva que você tem, você vazar. Não é assim. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Aqui tem algo muito importante também, mas muito mesmo.
Porque o que que acontece? Eu estou pastoreando, irmãos, há quase 15 anos, muito pouco, né? Mas olha, eu tenho experimentado algumas coisas, alguns lugares que eu fui, algumas cidades que eu fui fazer missões. Eu tenho observado uma coisa, tá? Não só nas experiências que eu tive, mas como, por exemplo, em algumas reuniões que eu participo, chamada de evangélicas, eventos evangélicos. Eu já fui convidado muitas vezes para evento ecumênico. Tem um convite agora recente para estar num. E o ecumenismo, ele acredita que ele pode juntar todas as religiões, entendeu? Em nome do amor. Isso é um tipo de pregação que, inclusive, eles dizem assim: olha, esse negócio de doutrina, vamos falar só do amor, para que possa juntar. Isso é um problema, porque o que o Paulo está dizendo aqui, a orientação que Paulo está nos dando aqui, é que a gente deve se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Só que pessoas unem pessoas, pessoas juntam pessoas. E não é isso aí que eu tenho que preservar. O que eu tenho que preservar, irmãos, não é um ajuntamento de gente. O que eu tenho que preservar é a unidade do Espírito. O que Paulo está querendo dizer? Deus chamou um povo e uniu para ser esse povo, e eu me esforço para unir esse povo que o Espírito uniu. Eu não vou unir o que o Espírito não uniu. Entende? Como eu me esforçava feito louco para manter alguém aqui dentro. Acabou, irmão. Se o Espírito Santo não quer você aqui, já era. Porque existe uma unidade do Espírito. Quem chama a igreja, quem convence a igreja, quem converte a igreja, quem regenera a igreja, é o Espírito. Paulo está dizendo. E se ele regenerou, se ele uniu você e colocou você aqui, pronto, aí eu vou me esforçar por você. Vou me esforçar diligentemente para suportar, me dedicar, ser todo humilde possível, manso, porque é a unidade do Espírito. Entende? Eu não posso, por exemplo, tratar bode que chega aqui, pessoas que vêm gerar problemas na igreja e tratá-lo ele do mesmo jeito que eu trato alguém que é igreja. Não, tem diferença. Não sei se você está compreendendo, mas o que Paulo está dizendo é que a unidade é do Espírito. E se é do Espírito, aí não importa. Aí se é do Espírito, se foi o Espírito Santo que a salvou e chamou para estar, aí nós precisamos estar juntos. A unidade é do Espírito, não é minha. Porque senão você vai ter um problema sério. Você vai ter dificuldade para unir. Você não consegue juntar. Mas se Deus chamou, se é crente, você vai fazer com alegria. E Paulo traz aqui do versículo 4 ao versículo 6, uma palavra, irmãos, sobre só há um Deus, só há um corpo, só há uma fé, só há um batismo, porque Deus está em todos e age em todos. O que é que Paulo está dizendo? O Senhor, Deus, Ele chamou um povo para ser o seu corpo. A igreja foi chamada por Jesus. O Espírito Santo atuou nesse povo. E esse povo, ele é habilitado para viver assim. Eu quero ler com você, para você perceber o que Paulo diz sobre a igreja e o cabeça da igreja, né? Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, de fato,
Deus está em todos quem? Naqueles que Ele uniu. Deus está, Ele é Senhor do corpo de Cristo. Então Ele tem cristãos aqui, Ele tem cristãos em todo o lugar, na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana. Entende? Nós temos irmãos, e com esses irmãos nós precisamos ter comunhão. Com esses irmãos nós precisamos ser diligentes, se esforçar para termos comunhão, suportar com humildade, viver do modo digno com eles. Entende, gente? Por quê? Porque ele tem a mesma fé, o mesmo batismo, é o mesmo Deus, ele age em todos, está em todos. Então observe que nós recebemos duas orientações. A união é a do Espírito, é uma alerta, porque existe ensinamentos de que quer juntar tudo, como é comunismo, como eu te disse, e aí fica difícil. Vai gerar problema, né? A partir do versículo 7, irmãos, Paulo fala que Deus concedeu graça para isso. Ele vai dizer que Deus habilitou, capacitou o corpo dele, a igreja dele, para viver desse modo que Paulo está dizendo que devemos viver. É isso que ele vai dizer a partir do versículo 7, que Deus concede, como, por meio de quem ele concedeu, e como que Deus opera hoje isso ainda, como é que Deus trabalha hoje. Ele vai dizer, olha, Deus concedeu graça na pessoa de Jesus Cristo, e Deus aperfeiçoa aqueles que ele agraciou, que ele concedeu, que ele chamou. Então ele diz como começou e diz como ele aperfeiçoa até o fim. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um. O que significa? Não tem um só que esteja me ouvindo aqui que não tenha recebido graça. Deus concedeu graça. Se você perguntar assim para mim, para quê, pastor? Para viver do modo digno. Para viver do modo digno. Existe graça para viver do modo digno que eu estou te dizendo. Existe graça para viver do modo digno e para realizar as obras que Ele preparou para você realizar, para cumprir o ministério, o chamado, a vontade, a vocação, a vontade de Deus. Deus concedeu, e a cada um, entende? Ou seja, não foi só a Cleciano, não foi só para fulano, ciclano, não, foi para toda a igreja. Todos que Ele chamou, recebeu graça para viver do modo digno. Olha só, segundo a proporção do dom de Cristo. Ele está dizendo que foi por meio de Cristo que Ele fez isso. E ele vai citar, quando a Bíblia diz, Nova Aliança, diz assim, por isso diz. Geralmente ele está citando a Antiga Aliança. Paulo vai usar de um Salmo 68, eu peço que os irmãos abram aqui. Salmo 68, versículo 18, que diz assim, olha o que diz Salmo 68, versículo 18. Subistes às alturas, levaste cativo ao cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. Paulo pega o Salmo 68 e cita lá em Efésios, porque o Salmo 68 profetizava daquilo que Jesus iria fazer. Certo rei, na época, vence a guerra, pega os despojos e distribui os despojos. Então Paulo diz assim, olha, Deus em Cristo Jesus desceu do céu, desceu às regiões inferiores, subiu ao céu e concedeu dons aos homens. Foi na pessoa de Cristo. Paulo pega os salmos que falava da pessoa de Jesus Cristo
para dizer como Deus habilitou o seu povo chamado. Em Cristo Jesus. Preste atenção, versículo 8 agora de Efésios, capítulo 2. Vamos lá, muito atento. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, está citando os Salmos 68, versículo 18. Paulo está citando Bíblia para explicar a igreja. Quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando Deus, em Cristo Jesus, realiza a sua obra consumada na cruz, ele estava realizando isso. Quando ele desce, quando ele sobe, ele está falando aqui da encarnação de Jesus. Entende? Jesus se encarna, desce e realiza isso. O que é que Deus fez em Cristo Jesus? Salvou a igreja pela graça e concedeu graça a essa igreja e habilitou essa igreja para ser a igreja. Romanos 5 diz isso. Versículo 2, versículo 18 de Romanos 5 diz que Deus concedeu graça à igreja. O que é que João diz? E da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Deus concedeu graça, entendeu? Para você viver do modo digno. Então escuta, é impossível você ser a igreja e não ter mudado de vida. Completamente, radicalmente você mudou. Completamente, mudança radical. Tem alguém aqui ou foi embora? Porque ele concedeu. Deus concedeu em Cristo Jesus, concedeu graça. E aí, gente, olha só que interessante. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Paulo está explicando o que Jesus fez. É ele que desceu e ele que subiu. Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Não deixa faltar nada, Jesus, pelo que ele fez. Versículo 11, ele nos traz, irmãos, uma das listas dos dons concedidos à igreja. E aí, eu oriento você a ler as demais. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12. Você pode ler outras listas que há dos dons. Porque como você viu, Paulo aqui resumidamente disse que Deus concedeu dons a cada um, a todos, entende? Não ficou nenhum de fora. Todos os eleitos de Deus receberam dom de Deus para viver do modo digno da vocação que foi chamado. Então é importante a gente se perguntar o que nós temos feito, quais são as bênçãos que nós temos dado uns para os outros, feito uns pelos outros, pela igreja. Que bênção eu tenho sido para você, entende? O que eu tenho feito, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Sabe por que eu digo isso? Porque os dons citados aqui diz para mim, como exemplo, do que foi citado pode fazer pela igreja. Então assim a gente aplica a todos. Como assim, pastor? Esclareça melhor. Veja, Paulo diz assim no versículo 11: ele mesmo quem? O que desceu e o que subiu, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então ele cita alguns dons concedidos. Do que Paulo está falando, irmãos? Paulo está falando do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago, do apóstolo João, dele mesmo. Deus concedeu uns para apóstolos. E o que é que esses apóstolos fizeram ao nosso favor? Para a igreja. Deus não concedeu dons para uns? Pedro, vem cá, Pedro. Você agora não vai ser mais pescador de peixe, não. Pescador de homem. Você é habilitado, agraciado, escolhido para isso. Siga-me.
E Pedro segue Jesus. Ok? O que é que Pedro faz então para nosso bem? Porque esses apóstolos que recebeu o dom, ele recebeu para abençoar a igreja. O que é que ele fez? Ele escreveu 2 cartas. Está escrita 2 cartas. E essas 2 cartas é a participação de Pedro. Paulo escreveu 13. As 13 cartas foram dadas aos apóstolos de fundação. E essas cartas elas servem para a nossa edificação. Para serem hoje profetizadas, expostas, lidas, explicadas, aplicar em nossas vidas. Paulo está dizendo assim, olha, apóstolos foram concedidos à igreja. E apóstolos do tipo Pedro, Tiago, João e Paulo, irmãos, não pode mais haver. Existe aí no Brasil um cidadão que se chama o pai dos apóstolos. Ele sai reunindo pessoas que se diz cristãos em determinados eventos e ele sai ungindo apóstolo. Entende? E não é assim. A palavra apóstolo na Bíblia, irmãos, você encontra significados de como mensageiro, enviado. Entende? Jesus disse assim, como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, nós somos, nesse sentido de enviados, nós somos apóstolos, nós somos enviados. Mas não no sentido de ser apóstolo de fundação. Então, nós precisamos perceber essa diferença. Evangelista. Quantas pessoas, irmãos, ainda hoje gostam, fazem evangelismo? Uns menos, outros mais. Uns é igual a André, ganha uma pessoa para Jesus. O outro é igual a Pedro, que leva 5.000 pessoas para Jesus. Mas há, entendeu? Há uma necessidade de se pregar o evangelho. Então nós precisamos entender e compreender que nós podemos evangelizar, precisamos evangelizar. Mas Paulo fala de pastor e mestre. Pedro fala de pastores que pastoreiam e que precisam ser responsáveis nisso. E aí, a pergunta é: para que Deus concedeu esses dons? Para que Deus concedeu esses dons? Eu costumo dizer, conversando com os irmãos, como a gente muitas vezes nós desprezamos, menosprezamos, a gente não compreende e não entende muito bem a função pastoral. Entende? E por não entender, eu acabo não usufruindo disso. Isso acontece muito nas igrejas hoje. Pastores que não são pastores, pastores que estão despreparados. E muitas das vezes é falta de conhecimento da doutrina. Porque eu quero perguntar para você, Paulo diz assim, pastor e mestre. Sabe o que isso quer dizer, gente? E mestre não é pastor e mestre, são dois não. Ele está dizendo que pastor é mestre. É isso que ele está dizendo. Todo pastor precisa ser mestre, ele precisa saber, estar habilitado para ensinar. Entende? Por quê? Por quê, pastor? Ou para quê? É a pergunta. Veja aí, gente, veja aí. Olha como isso precisa ser entendido. Com vistas ao aperfeiçoamento. Então preste atenção. O Senhor Jesus morreu por Cristiane, porque Cristiane é eleita. O Senhor Jesus desceu e subiu e concedeu dom a Cristiane. Louvado seja Deus, Cristiane canta louvor, aleluia. Preste atenção. Ok, o pastor Cleciano, Jesus o escolheu, como escolheu Paulo, para ser pastor. Louvado seja Deus, é uma graça que Deus deu, é uma habilidade. Agora preste atenção.
Eu preciso de um pastor e de um mestre para me aperfeiçoar. É isso que Paulo está dizendo, meu amigo. Sabe o que eu quero dizer para você? Você precisa de um pastor, você precisa respeitar, saber que você tem, reconhecer e saber qual é o papel dele. O papel dele é aperfeiçoar você. O papel do pastor mestre é aperfeiçoar. O que é isso? Ei, cantora, chega cedo, viu? Para você cantar na igreja. Ei, cantora, troca essa roupa aí, que sua roupa tá muito feia, tá? Ela tá chamando a atenção dos homens. Ô irmão, que cuida do som aí. Por favor, irmão, trata direitinho, você tá cuidando do som errado. Aperfeiçoa os salvos, os chamados, os agraciados que recebeu o dom do pastor. Ele deu pastor para aperfeiçoamento. Será que é assim ou eu estou errado? Com vistas, olha aí, versículo 12. Ele concedeu pastor para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Serviço, ministério, diaconato. O pastor desenvolve a vocação, o chamado, a vida, em tudo. Por meio de quê, gente? Um ponto na prova. Mestre ensina. Mestre ensina. Você pegou agora como a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa? Pegou? Por quê? Porque essa cultura de sentar e ouvir nos foi roubada. A gente quer outras coisas, a gente quer um cheirinho, uma luz, um brilho, um som agitado para animar, arrepiar. A gente quer isso, a gente quer profecia, revelação de como será o dia de amanhã. E aí está totalmente fora das escrituras, entende, gente? O que o pastor faz? Ele ensina, e por meio do ensino ele aperfeiçoa. Pastor, olha só, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Você tem um serviço. Pergunto para você: você sabe qual é o seu serviço? Meu irmão aqui, primeira coisa que eu cheguei na igreja, ele colou em mim e disse assim: pastor, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, tá? Tem noção de que foi chamado para um serviço. Se cair aí alguma coisa, ele está pronto para apanhar. Sabia disso? É um dom que Deus dá. Observe o seu diácono. Abre a porta para você, trata você bem, não trata você. Se tratar mal, já viu, né? Eu vou lá, né? Porque eu estou aqui para aperfeiçoar. Mas é assim, gente, serviço na igreja. E a gente, às vezes, a gente chega na igreja, senta na igreja, não sabe nada de serviço da igreja, não se dedica com as coisas da igreja. Existe um modo digno e existe um serviço a ser feito. Existe um serviço a ser feito. Que serviço você executa na sua igreja local? Qual é a sua participação? Qual é o seu serviço? Paulo está dizendo assim: existe um serviço, existe um dom chamado pastor que ensina, que aperfeiçoa você para executar esse serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, tudo que você e eu nós fazemos, pela graça de Deus, aperfeiçoado pelo dom, nós fazemos para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Entende, gente? Então, olha, tudo que você faz, todo serviço que você faz para a edificação do corpo de Cristo. Você faz porque Ele subiu, desceu e chamou você, deu dom a você, agraciou você, disse assim: ei, você vai jogar no meu time, você é a minha igreja, você é o meu corpo, eu dei graça para você e ainda dei dons para aperfeiçoar você. Até quando? Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é que ele está dizendo? Até Jesus voltar, até você estar perfeito no céu.
Porque lá você só vai estar perfeito lá. Então você vai precisar de pessoas, de serviço, de viver do modo digno. Você vai precisar de dons que aperfeiçoa. Entende, gente? Aí não dá para engolir, né? Não dá para entender esse negócio. Não, eu não tenho pastor. Você é crente e não tem pastor? Tem alguns irmãos que chegam, né? E dizem assim, então perceba que não existe isso. Eu sou crente, mas não tenho pastor. Não, gente, seu pastor é um dom que Deus deu para aperfeiçoar você. E aí eu repito, eu disse e repito, a gente vê as pessoas não entendem, não compreendem que existe isso. Quando elas compreendem, o que é que elas fazem, gente? Pastor, eu estou com uma decisão tão séria aqui para tomar, o que o senhor acha? Vamos orar junto? Entende? Pastor, ó, eu estou aqui numa situação assim, e o que o senhor acha? Vamos orar, vamos ler as escrituras e ver o que as escrituras dizem. Gente, esse é o relacionamento. Porque Deus concedeu para isso. Deus concedeu para isso. E a gente despreza, a gente não utiliza. A igreja não tem utilizado. A irmãzinha disse para mim esses dias. Ah, pastor, eu estou na igreja. Eu logo perguntei, quem é seu pastor, irmã? Perguntei, né? Costumo perguntar para que eu possa explicar que há uma necessidade de um relacionamento. Existe um relacionamento, entende? Nós somos um corpo, chamados, separados. E até quando? No versículo 13 ele diz até quando? É até Jesus voltar, meu filho. Até a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo Jesus. Ou seja, só quando ele voltar, quando você chegar no céu. Até lá, o corpo de Cristo funciona assim. Versículo 14. Para quê? É bom da gente estudar, porque esses para quê, até, porque, vai trazendo a compreensão. O versículo 14, ele diz para quê? Olha para quê. Olha que legal. Para que não mais sejamos como meninos. Para que não mais sejamos como meninos. Ai, Jesus do céu. Eu cheguei em uma cidade uma vez, pastorear uma igreja. Eu comecei a ministrar a palavra, o povo era completamente perdido com relação à doutrina, às sãs doutrinas. E a gente começou a lançar as doutrinas. E eu comecei a ver, gente, roubadores, lobos vorazes, enganadores, falsos profetas, hereges, essas coisas tem dentro da igreja, sempre houve, nunca vai deixar de existir, até que ele separe joio de trigo, vai haver. Aí eu comecei a perceber alguns irmãos começando a dar credibilidade a falso ensino. Meu irmão, eu fiquei louco. Comecei a chamar no canto os caras. Ei, vem cá, rapaz, você está compreendendo a Bíblia? Para tentar impedir que eles arrastassem. Essa é uma das funções do pastor. Para que não mais sejamos como meninos. Porque sem doutrina, irmão, sem o ensinamento correto, sem firmeza, não tem jeito. Eu estou cansado de ver judeu entrando na igreja e tirando cristão e levando para o judaísmo, com quipá na cabeça. Eu vi, é para chorar. Eu vi jovens que entram na igreja e levam as meninas, ou vice-versa, as meninas levam os meninos. É arrastado porque não tem doutrina. Aí engole, engole falso ensino, entendeu? Olha aqui, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que é que Paulo está dizendo, gente? Por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
Então, os dons citados por Paulo aqui, como pastor, é para aperfeiçoar, é para que eles não sejam mais como meninos. O que é que os meninos fazem? O que é que os meninos têm? Falta de doutrina. Os meninos fazem o quê? Eles são levados por todo o vento de doutrina. O que é isso? Rapaz, cadê fulano? Rapaz, fulano não veio hoje não. A irmãzinha diz assim, rapaz, sabe onde é que ela estava? Ela estava, sabe aquele carro de som que passou o dia falando que o profeta fulano de tal ia estar lá na igreja tal e que ia ser um ribuliço, um reteté grande? Ela estava lá? Rapaz, ela não foi para lá? Pronto, isso é um menino. Sabe esse povo que fica pulando de igreja em igreja? Pulando de igreja em igreja? Um dia ela é da fulano de tal, igreja tal. Menino. Sem doutrina, sem base. Sem Bíblia. E muitas vezes sem pastor, né, gente? Entende o que Paulo está dizendo? Deixa, irmãos, a igreja sem o dom concedido por Deus. Por isso que a igreja não pode deixar de ter pastor. Porque sem pastor ela está sem doutrina, sem mestre, sem ensino. Sem ensino fica tudo o quê? Criança. Tudo criança. Eu fico muito feliz. Chego no domingo, rapaz, tá ali fulano, tá ali ciclano, tá todo mundo aí, tá todo mundo sossegado, tá todo mundo firme. Entendeu? Porque não tem meninice. Porque existe aqueles que se utilizam de artimanha de homens para induzir ao erro. Pior, né, gente? Você induz criança ao erro. Então fique firme, fique atento. Versículo 15 e versículo 6, concluindo, encerrando essa primeira parte, Paulo fala sobre seguir a verdade e crescer. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, toda a igreja, bem ajustada e consolidado pelo auxílio de toda a junta, que junta é essa? É a junta do corpo, entende? O auxílio de toda a junta, ou seja, o Berguinho me ajuda, o Tiago me ajuda, o Tásio me ajuda, nós nos ajudamos, nós nos auxiliamos, nós nos auxiliamos com o auxílio de toda a junta, todo mundo trabalhando junto, todo mundo focado, e não apenas aqui todo domingo só ouvindo a palavra, não, gente, fazendo alguma coisa, envolvido, ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação. Eita, coisa linda! Já viu aquela história? Bate o escanteio e corre para a área para fazer o gol? Isso é tempo difícil. Você bater o escanteio e correr para a área para fazer o gol. O que é isso? É cada um fazendo o seu papel, gente. Em outro lugar, Paulo fala, nariz é nariz, orelha é orelha, olho é olho, braço é braço, pé é pé. Cada um tem uma participação. Justa cooperação. Imagina aí, pense comigo aí. Eu vou designar o Edégio para ser o responsável por pagar todas as contas, sozinho, da igreja. Não, justa cooperação. É cada um contribuindo. É cada um fazendo o que Deus chamou, entende, gente? Aí a justa cooperação, a coisa, funciona bem, entende, gente? Justa cooperação. A minha pergunta, gente, nossa reflexão que a gente precisa fazer é: Senhor, eu estou sendo fiel àquilo que o Senhor me chamou para fazer na igreja? Eu estou contribuindo como deveria contribuir?
Eu estou dedicado, envolvido, feliz, alegre por isso? É hora de você e eu, a gente refletir, meditar, crescer. Ele fala de crescimento, mas esse crescimento vem pelo auxílio e junta e justa cooperação. Ontem a gente teve culto dos jovens, rede de jovens, mas eu vi um trazendo um bolo, eu vi um outro evangelizando, mesmo com muita chuva, muita água, aconteceu. Entende, gente? Então, as nossas reuniões precisam de serviço, nossas reuniões precisam de cooperação, nossas reuniões precisam de humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros. E essa é a mensagem de hoje. Carta de Paulo aos Efésios, ensinando quem é a igreja, como a igreja deve viver. Ela deve viver do modo digno pela vocação que foi chamada, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Mas por quê, pastor? Se esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito. A igreja é um corpo, é um povo que foi unido pelo Espírito Santo. O que é que Paulo vai dizer depois disso? Dele concedeu graça para isso. É impossível você reunir um grupo como esse que nós estamos aqui, se não for o Espírito Santo que tenha reunido. Ele reúne um povo e habilita esse povo para isso. Então, bem-vindo a uma família que tem graça para conviver. Bem-vinda a uma família que você foi chamado para ser. Entende? Bem-vindo. Acabou aquela história de que lidar com gente é difícil. Não, é coisa fácil para você. Não tem esse negócio de lidar com gente é difícil. É fácil. Mas por que é fácil, pastor? É difícil para o mundo é impossível. Para a igreja, por que é? Porque ele subiu e ele desceu. Se a gente tentar fora disso é problema. Mas ele subiu, ele desceu e concedeu. Ele uniu. E a nossa diligência é em cima dessa unidade. Eu não vou me esforçar para unir aquilo que Deus não uniu. Eu vou me esforçar para manter unido o que Deus uniu. Vamos orar e agradecer a Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos no nome de Jesus Cristo pela Tua palavra que dá entendimento aos simples, que nos fortalece, que nos habilita, nos capacita, nos aperfeiçoa. Eu agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor esclareça o serviço para que cada um foi chamado, que o Senhor conceda, Pai, entendimento, compreensão de que o Senhor chamou, uniu e habilitou pai para ser pai, mãe para ser mãe, irmãos para andar suportando e amando os irmãos, filhos para serem filhos obedientes. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por essa igreja, para que o Senhor fortaleça, que o Senhor a conduza, ilumine os olhos pela pregação, o ensino da sua palavra, que é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, que ela esteja firme, crescendo no crescimento que vem de Deus, no nome de Jesus Cristo, não sendo mais menino, agitados, levados por todo o vento de doutrina, arrastados pelas artimanhas dos homens, mas sejam firmes na sua palavra, Pai. Cada um, cada mulher, cada criança, cada homem, toda a família, Senhor, firmados em nome de Jesus Cristo, humildes, dependentes uns dos outros, é a oração que nós fazemos, Pai, aprendendo uns com os outros, aconselhando uns aos outros e crescendo para a glória de Deus, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Deus é bom, gente? Amém, louvado seja o Senhor. Vamos de forma justa, né? Com justa cooperação, ofertar, né? Aqueles que quiserem e puderem, estão preparados aí para estar ofertando. Eu queria que você levantasse a sua mão aí e separasse ofertas e fosse generoso com a obra do Senhor, com as coisas do Senhor, em nome de Jesus.
Aleluia. Quero dizer aos irmãos que nos acompanham pela internet, nós somos felizes com vocês. Conte com a Igreja Vida Cristã, Cidade do Açu. Você que está sempre se alimentando das nossas mensagens, você pode contar também com os nossos aconselhamentos. A gente está aqui à disposição para estar orando, abençoando você com a palavra. Deus abençoe vocês, uma boa semana em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus.